Deus amado, nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor e de abrirmos a sua palavra, Senhor. Somos tão pequenos e carecemos totalmente do seu poder, do poder do seu Espírito, da iluminação que vem do alto, Pai. Então nos dirige, por favor, envolve as nossas vidas, nossas famílias e nos ajuda, Pai, a termos a mente e o coração ligados ao Senhor, é o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante, é um texto bastante conhecido de nós todos, e a gente vai fazer a nossa meditação em cima desse texto. Eu vou ler o texto todo, tá? 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, é um texto, como eu disse, bastante conhecido, né? E a gente vai quase que repetindo enquanto é lido, né? Quase repetindo de cor. Primeiro, o que me chama bastante atenção nesse texto é a quem ele é endereçado, né? A quem é endereçado esse texto? Me ajudem aí. Quem pode falar? A quem é endereçado esse texto aqui? Começando. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Porém, tem um detalhezinho ali no texto, sabe? Logo no início do versículo 14, né? Porque ele é endereçado à igreja de Laodiceia através de duas pessoas. Primeiro, quem é que é o originador da mensagem? Quem é que origina? Quem é que dá essa mensagem? O anjo, né? O próprio texto. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Exatamente. Então, assim, veja só. Inicialmente, é Jesus quem é o autor da carta. Ele envia através de João ao anjo, né? Então, quando ele diz assim, ao anjo, eu já começo a me perguntar assim, quem é esse anjo? Que passa muitas vezes desapercebido quando a gente começa a ler a carta. O anjo, essa palavra é angeloi, que é usada algumas vezes na Bíblia, inclusive quando Jesus ele cita Isaías, quando ele fala de João Batista, ele diz aí, quem é esse? Eis que envio à tua frente o meu mensageiro. Esse mensageiro, a palavra mensageiro é angeloi, tanto quanto aqui, tanto quanto em Apocalipse 14. Eu vi um anjo voando pelo meio do céu. Também a palavra é mensageiro. E quem é o anjo de Apocalipse que voa pelo meio do céu pregando um evangelho eterno? Quem é? Sou eu.
esse anjo sou eu, é um anjo humano, é um mensageiro. Ou seja, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, aqui ele está escrevendo ao mensageiro da igreja de Laodiceia, ou à liderança da igreja de Laodiceia, ou aqueles que se entendem como líderes da igreja em Laodiceia, ou aqueles a quem Deus chamou como líderes, certo? Não sei se ficou bem claro, né? Quando Jesus fala de João, esse é o meu angeloi que eu envio à tua frente. Ele está citando Isaías, lá do Antigo Testamento, mas Jesus usa a palavra angeloi, que ele usa aqui também para a igreja de Laodiceia, né? Ao anjo, ao mensageiro. E eu, quando leio isso, eu me sinto bastante com muita responsabilidade, né? Porque se Deus pede para João enviar essa carta ao anjo, ao mensageiro da igreja, quando eu leio isso, eu visto essa carapuça, como nós brasileiros estamos acostumados a dizer, né? Ou visto essa responsabilidade de eu ser o mensageiro. Mas a gente muitas vezes entende que, mas o mensageiro é ele porque ele é o pastor. Aqui está se referindo ao pastor, ao líder. Não, eu sinto essa responsabilidade desde que eu era pequeno, né? Eu me lembro, pelo menos a primeira vez que eu me lembro de começar a sentir essa responsabilidade foi quando eu tinha uns 8 anos aproximadamente e assisti pela primeira vez um filme muito antigo, que naquela época era novo, né? O Grande Conflito, que tinha sido produzido na Argentina, e que provavelmente alguns de vocês assistiram, né? E uma cena naquela época, eu que tinha 8 anos, assistindo aquele negócio, impressionado, em meio à perseguição, uma menininha sobe no caixote, porque os pais estão sendo presos, e ela sobe num banco no meio da praça e ela prega. E eu me vi naquela menininha, né? E a partir dali eu sempre me senti responsável. Eu nunca pensei em ser pastor. Eu só pensei em ser pastor quando eu tinha 18 anos, e o pastor da minha igreja disse assim, você deveria ser pastor, mas nunca tinha pensado nisso, nunca mesmo. Minha família nunca falou de eu estudar ou alguma coisa para ser pastor, mas me senti o responsável. Deus tem alguma coisa para fazer através de mim, é o que eu sentia, né? E nós, como homens, né, homens de Deus, somos esses angeloi, nós somos esse mensageiro. Deus coloca aqui para que a gente sinta a responsabilidade de sermos nós aqueles que vamos entregar a carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. Então ele diz assim, olha, João entrega para o Reginaldo, entrega para o Elevon, entrega para o Itamar, entrega para o Marcelo, o Cláudio, né? Entrega para essas pessoas a minha carta. E se você pensar bem, nós poderíamos dizer que hoje nós estamos aqui lendo uma carta que Jesus, 2000 anos atrás, aproximadamente, ele enviou diretamente para nós que estamos aqui nessa reunião hoje. É uma carta de Jesus. Eu poderia dizer assim, amigos, hoje eu tenho uma mensagem para dar para vocês, mas que o próprio Senhor Jesus me entregou para entregar para vocês. Estaria errado em dizer isso? A mensagem que eu tenho, Jesus me disse para que eu diga para você. Isso aí está totalmente correto, porque é exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Você, ao abrir a Bíblia e compartilhar isso aqui com alguma pessoa, você está no lugar desse anjo, desse angeloi, desse mensageiro, a quem Jesus endereçou a carta para que ela fosse compartilhada. E essa é uma mensagem muito importante. Quer saber o que Jesus tem para dizer para você e para mim, como mensageiros, como líderes, como homens? Quer saber o que Jesus tem para você e para mim hoje, no tempo em que nós vivemos? Está aqui. Está tudinho revelado aqui. Uma carta uma mensagem muito, muito ampla. Porque ele começa a se apresentar. É uma carta de Jesus. Ele diz assim, estas coisas diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por que Jesus se apresenta com esses 3 títulos, né? O Amém. O Amém tem a ver com aquilo que o Senhor diz, e aquilo que o Senhor diz é verdade, com a verdade do Senhor. Aquele que é a verdade. Assim diz o Senhor, né? O Amém. Aquele que tem a verdade, aquele que é a verdade. Por isso ele se apresenta assim. E ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Ele se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira, porque o outro testemunho que tem na carta é o testemunho de Laodiceia. E o testemunho de Laodiceia a respeito dela mesma é um testemunho mentiroso, falso. É uma visão errônea a respeito dela mesma. Então, Jesus está dizendo assim, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, o testemunho que eu dou, que eu vou dar a teu respeito, é o testemunho verdadeiro, e não o teu respeito a respeito de você mesmo. É o meu testemunho a respeito de você, a minha opinião sobre você é que é verdadeira. Então, eu sou a verdade, e o meu testemunho a teu respeito é que é o testemunho verdadeiro. Presta atenção no que eu vou falar, porque não é a tua opinião, não é aquilo que você acha sobre você que é verdade, mas é aquilo que eu acho a respeito de você. E o princípio da criação de Deus, o princípio da criação de Deus vem carregado de amor da parte de Jesus, de carinho. Porque a mensagem é muito forte, é uma carta dura, é uma carta de repreensão muito forte. E ele está dizendo, eu sou aquele que criou todas as coisas. Eu sou aquele que existe antes de todas as coisas. Eu sou aquele através de quem Deus criou todas as coisas. E aquele que cria todas as coisas é também capaz de recriar. Então, embora o meu testemunho a seu respeito seja um testemunho duro, forte, não tenha medo, porque eu que sou o Criador, sou também o mantenedor. E eu sou aquele que é capaz de recriar. Se você estiver precisando, e você está, estou aqui, o Criador. Aquele que cria, mantém e que é capaz de recriar também. Por isso eu sinto, eu entendo essa mensagem de Jesus para nós, quando ele diz, eu sou o princípio da criação. A gente vê esse princípio de criador ou recriador no ministério de Jesus, enquanto ele andou aqui na Terra. Como ele tomava cuidado em recriar as pessoas, em transformar aquilo que estava ruim, errado na vida das pessoas, na vida do cego, do aleijado, do endemoniado, na vida daqueles que morreram, que ele ressuscitou. Esse é o poder com o qual Jesus se apresenta. Eu sou o princípio da criação de Deus. Eu sou a vida, em mim está a vida, e eu posso compartilhar a vida com você. E aí ele começa a carta dele. Ele começa com um termo que eu ouço muito minha mulher falar para mim, provavelmente você também ouve, viu? Ele diz em outras palavras assim, eu te conheço. Não é assim? Eu te conheço. O que você tem hoje? Não tenho nada. Como nada? Eu te conheço. Aí Jesus começa a falar assim, conheço as tuas obras. Eu te conheço. Não adianta esconder de mim. Não adianta você querer parecer alguma coisa que você não é. Não adianta você atuar, né? Tentar atuar, tentar parecer outra coisa. Não adianta. Eu te conheço. Eu conheço você. Conheço as tuas obras. Sei o que você é. Sei exatamente quem você é. A gente nos nossos relacionamentos humanos, a gente tem algumas camadas de nós mesmos, né? O que eu sou quando eu conheço alguém pela primeira vez é uma coisa. O que eu sou quando eu estou no púlpito pregando, quando eu estou aqui na frente de vocês é uma coisa. O que eu deixo vocês verem de mim
é alguma coisa diferente daquilo que eu sou junto com com os meus amigos, dentro da sala. É diferente daquilo que eu deixo as pessoas verem de mim dentro do meu seio familiar, e ainda é diferente daquilo que a minha esposa e meus filhos veem de mim dentro da minha casa, né? E o que Jesus vê de mim ainda é diferente disso, porque ele vê dentro de mim o que ninguém mais pode ver. E ele me conhece mais do que eu mesmo posso me conhecer. Por isso ele começa dizendo assim, não esquece, eu conheço você demais, demais, demais. Como diria o Goiano, demais da conta. Eu conheço muito você, lá no fundo da tua alma, eu sei que você é lá no fundo. E eu sei que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, aqui tem uma grande dificuldade nossa, né? Porque se eu perguntar quem é Laodiceia, todos nós vamos levantar a mão aqui. Quem é Laodiceia? A gente reconhece que é Laodiceia. Aí se eu perguntar assim, quem é morno? Se eu estiver num grupo de pastores, eu não sei, pouquíssimos vão levantar a mão. Aqui, você levantaria a mão se eu perguntasse assim, quem é morno? Aí você diz assim, sim, eu sou morno. É isso que você ia dizer, né? Eu estava pregando essa mensagem há poucos dias, né? Inclusive, por coincidência, era num outro grupo, assim, pela internet, né? E depois que eu preguei, o líder daquele grupo, que é um líder bastante forte, ele me procurou, no final ele falou assim, porque eu disse ali o que eu vou dizer agora, e ele falou, não é bem assim e tal, né? E tal, é exatamente assim. Assim como eu sou morno. Eu sou morno. E Jesus, ele tem, nessa carta, ele leva boa parte do texto tentando convencer Laodiceia de que ela é morna. E ele diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. O pensamento da gente é meio assim, olha, vamos pensar, não. Nós somos a igreja, né? Então nós temos uma bacia de água fria, uma bacia de água quente do outro lado, e no meio das duas a gente tem uma bacia vazia. Ou melhor, uma bacia de água morna. Vamos colocar uma bacia de água morna. Se eu pego a bacia de água fria e jogo dentro da bacia de água morna, como é que fica essa água lá dentro? Ela fica fria, fica ainda morna, mas menos morna. Como é que ela fica? Quase frio. Quase frio, né? Mas ainda num grau entre os dois, né? Entre o frio e o morno. E se eu jogar água quente lá dentro também, como é que ela vai ficar? Aí ela vai esquentando, né? Mas vai voltar a ser o quê? Morna. Morna, né? Então, o meu pensamento é assim, ó. Aqui é Laodiceia. Aqui tem gente que é fria e tem gente que é quente. E tem gente que é morna. Misturando tudo isso aqui dá morno. Então, na verdade, é isso. Nós somos mornos por causa dos outros que são frios e são mornos. Eu sou quente. E esse é o problema de Laodiceia. Laodiceia, ela tem na casa dela um espelho mentiroso. Laodiceia está caindo aos pedaços, né? Aqui o verso diz assim, olha. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele diz, pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele está dizendo assim, você tem uma opinião a seu respeito que está errada. Você diz assim, eu estou rico e abastado. Ele diz, você acha que você não é morno. E a maior prova de que você é morno é achar que não é morno, porque essa é a característica de Laodiceia. E essa é uma coisa muito, para mim foi muito difícil entender isso.
E para aquela pessoa que estava liderando o grupo também, né? E eu tentei achar aqui, porque depois disso eu estava um dia lendo, estudando, e encontrei um texto de Ellen White. Eu fiquei doido aqui procurando antes da nossa reunião esse texto e não encontrei. Não sei se eu guardei o texto, né? Mas ela falando exatamente isso, né? Exatamente isso. Ou seja, se eu não entender que eu sou morno, eu não tenho como ser curado. Se eu ainda ficar achando que Laodiceia é morna por causa dos outros, ela vai continuar sendo morna. O morno sou eu. Se eu sou morno, mesmo como líder, mesmo como pastor, mesmo como membro, mesmo como um, um homem, alguém que foi chamado por Deus para exercer o seu ministério, seja na igreja, seja no lar, seja na sociedade, eu tenho que entender que eu sou morno. E por eu ser morno, Jesus diz assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque és morno. E ele antes disse assim, ó, quem dera fosses frio ou quente. Eu estava ouvindo outro dia um psicólogo falando, né? E aí ele contando de um paciente que ele estava tratando, é um psicólogo adventista, e o paciente falando a respeito do filho, né? Que está afastado da igreja e tal. E o paciente, de repente, citou os filhos de outros amigos. Meu amigo fulano tem um filho, o outro tem um filho e tal. Não são jovens que estão quentes na igreja, eles não estão ativos na igreja, mas eles estão lá, pelo menos. E não é isso que a gente diz, né? A gente diz assim, pelo menos eles estão aqui, não estão lá do lado de fora, né? E o psicólogo diz assim, é incrível como é que a gente prefere os nossos frios mornos a tê-los frios. Eu julgo que provavelmente o frio é aquele que saiu da igreja, ou aquele que já se convenceu de que não quer, né? Esse é o frio. E a gente prefere que eles estejam aqui na igreja e tal, nem aqui nem ali, que a gente pensa, isso aqui vai ser melhor. Mas Jesus não prefere assim. Jesus diz assim, quem dera você fosse frio, porque quando a gente lança o nosso olhar para a parábola do filho pródigo, ali nós temos 2 filhos e um pai. Um dos filhos era frio. Qual era o filho que era frio? Mas pediu a parte da herança. O que pediu a parte da herança e foi embora. Esfriou e foi embora. Gelou. Esse gelou. Esse pegou o dinheiro do pai, desperdiçou, gastou com prostituição, com jogo, gastou futilmente, acabou com a herança do pai. Frio. Mas nós temos um outro filho que não. Esse outro filho, ele ficou do lado do pai, ele batalhou ombro a ombro com o pai. Ele obedeceu a todas as ordens do pai, ele cuidou das coisas do pai. Esse era quente, frio ou morno? Eu acho que ele era morno. Você acha que ele era morno? Sim, porque depois, quando o outro irmão voltou, ele ficou chateado, ele não... Enfim, o pai deu mais atenção ao filho que tinha saído do que a ele que ficou com ele o tempo inteiro. Exatamente. Eu acho que talvez ele poderia até ser quente, mas devido ao que o pai fez com o outro filho, ele acabou amornando, deixou-se amornar, né? Quem sabe o outro que ficou frio também era quente, porque a gente muda de temperatura espiritual. E ele esfriou e o outro amornou. Nessa parábola, o filho que saiu da casa do pai, a gente entende que é o ser humano que abandonou Deus e saiu da igreja, não é? Não é isso que a gente entende? Então, o outro é aquele que ficou dentro da igreja. E Jesus conta a parábola do filho pródigo, colocando o morno como aquele que está dentro da igreja. Em geral, o morno fica dentro da igreja. O morno não está fora da igreja. O morno está dentro da igreja.
E é por isso que Laodiceia é morna. Esse outro filho foi aquele que disse para o pai, ó pai, mas eu não saí. Eu fiquei aqui a vida inteira. Eu lutei ombro a ombro com você aqui, eu dei o meu melhor, mas você nunca fez nada por mim. E ele não entendeu o papel dele de filho. E o pai disse, você é dono de tudo já. Como é que eu não te dei nada? Eu te dei tudo. Você simplesmente é o dono de tudo. Você é o dono, não sou eu. Todos esses bezerros, toda essa fazenda, tudo aqui é teu. Você não entendeu ainda o teu papel de filho. E aqui está o maior perigo, porque a igreja está cheia de mornos, dentre os quais os únicos mornos que podem ser salvos são aqueles que entendem e aceitam a sua mornidão. São aqueles que entendem o seu papel de filhos, que são herdeiros do Pai, e que estão dispostos a dizer assim, Senhor, perdão pela minha mornidão. E a gente costuma classificar, né? Por exemplo, participar de um culto desse aqui é uma vez, mas é um perigo também. Porque o perigo é a gente sair desse culto e olhar para os outros pensando assim, olha, você não esteve lá às 5:30 da manhã. Eu estava lá. Poxa, você nunca aparece no nosso culto. Mas você foi uma vez, nunca mais apareceu, né? A gente tem essa coisa, né? Em algumas igrejas, eu perguntava, você acha que alguém que acorda 5 horas da manhã, alguém que faz a madrugada, alguém que... Você acha que essa pessoa pode se perder? E já ouvi muita gente dizer, não pode. Lógico que pode, né? O morno é aquele que está dentro da igreja se achando quente. É o que Jesus diz aqui. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Ah, mas você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Bom, lá no fim diz assim, quem tem ouvidos ouça, então é surdo também. Você é tudo isso aí, pobre, cego, miserável, né? Cego e surdo. Aliás, essa é uma grande característica de Laodiceia, né? Pobre, cego, miserável, nu. Aí só se você entender que você é morno e assumir que você é morno, mesmo buscando a Deus na madrugada, mesmo orando, mesmo buscando o batismo do Espírito Santo todo dia, mesmo fazendo madrugadas, eu sou morno, um morno que carece o tempo todo de Jesus. Por que eu sou morno? É porque o ser quente, ele depende da justiça de Cristo e não da minha. Depende daquilo que Cristo fez e não daquilo que eu faço. Se a santificação é obra de uma vida inteira, isso quer dizer que eu vou me tornar santo quando? Quando? Se é uma vida inteira. Se eu estou vivo ainda, então não cheguei lá ainda, não é verdade? Esse é o caminho da santificação, é obra de uma vida inteira. E a minha esposa, ela por onde ela anda, e por onde eu ando, eu sempre digo, eu sou o carteiro da tia Cecel, então sempre recebe muitas cartinhas de criança. E nessas cartinhas sempre vem um desenho. Em geral, mais do que uma carta, é um desenho com alguma frase escrita. Tipo, eu te amo, tia Cecel, eu gosto muito de você, alguma coisa assim. Quando eu falei que vem um desenho, em geral a criança desenha ela e a minha esposa, de mãos dadas, sempre. Seja um menininho, seja uma menininha, o desenho é esse. E enquanto eu falava aqui, provavelmente você imaginou como é que deve ser o desenho de uma criança desenhando minha esposa e ela de mão dada. Você imaginou, não imaginou? Minha esposa pega cada cartinha, lê cada uma e diz, que coisa linda, ai, que fofa, e eu ouço ela comentando isso. Mas eu queria dizer para vocês, assim, que na verdade mesmo, não é coisa linda o desenho. Os desenhos são muito, muito ruins. Não dá para pendurar no quadro, não dá para vender na galeria de arte. Você sabe como é que são esses desenhos, sabe? Mas ela
é que a gente olha para aquilo que a criança faz com uma mente interpretativa. A gente já interpreta e diz assim, olha, puxa a vida aqui. Olha o que isso significa, olha o significado disso, né? Significa todo o carinho, o amor dessa criança por mim, colocando a mim e a ela de mão dada. Essa é a interpretação daquele desenho, que não é um desenho perfeito, mas que significa muito, né? É assim a justiça de Cristo. Não que eu seja justo em algum momento da minha vida, mas ele olha para a minha vida e me considera justo, baseado naquilo que ele fez. Então, o único capaz de determinar quem é quente e quem é frio é ele. Nenhum ser humano pode determinar eu sou quente, ou eu sou frio, ou eu sou morno. Nenhum de nós pode determinar assim, eu sou quente. Somente ele pode. Por isso que a justiça é de Cristo. Por isso que ele diz assim, você é nu. E ele começa falando sobre o ouro, né? Aconselho-te que de mim compres, e aí ele põe 3 remédios. Ouro refinado no fogo, para te enriqueceres. E essa é a justiça de Cristo. Esse ouro é a justiça de Cristo. Esse ouro, esse ouro é a fé provada no fogo do ourives. As vestiduras são a justiça de Cristo, mas esse ouro é a fé provada no fogo do ourives. Jesus está dizendo assim, Laodiceia, você tem um problema, você não sabe sofrer. E é incrível, porque nós somos mesmos a geração anestesia, né? A gente não consegue sentir nem um pouquinho de dor de cabeça, a gente já busca logo um remédio para acabar com aquela dor, né? Nós não queremos sentir dor. Se você vai ao dentista e diz assim, olha, eu vou tratar você, mas não tenho anestesia aqui, você vai fugir da cadeira dele. Imagina, como é que você vai tratar um dente sem... E eu sempre que estou lá, eu penso assim, meu Deus, nas outras gerações passadas não era assim, né? A pessoa era tratada o dente sem anestesia. Como devia ser isso, né? E Jesus assim, Laodiceia, você precisa aprender a sofrer, e o teu sofrimento ele tem que resultar em fé maior e amor maior. O sofrimento ele é radical. Diante do sofrimento, ou eu coloco Deus no trono, ou eu coloco a mim mesmo no trono e digo assim, não existe Deus, porque é injusto o que está acontecendo comigo. E é isso que a gente sente, que a gente vê o tempo todo, ao nosso redor, na nossa vida, quando acontece alguma coisa muito ruim. A gente clama a Deus assim, Senhor, mas por quê? Eu não estou entendendo por que o Senhor está permitindo isso acontecer. E aqui mesmo no Apocalipse, quando é descrito a multidão dos salvos, mas quem são esses aí de brancos, vestidos de branco, não? A multidão. E aí é dito assim, esse aí são os que foram comprados de lá da terra. Eles passaram por uma grande tribulação. A multidão dos salvos são aqueles que sabem sofrer, passam pelas tribulações, e o amor e a fé crescem ao invés de diminuir. Esses tiveram as suas vestiduras lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Uma contradição muito grande, né? Como é que alguém alveja as vestes lavando no sangue, né? É porque o sangue do Cordeiro faz isso, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. É porque essa fé refinada pelo fogo vai tornar você mais rico. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Adão e Eva, nus, foram vestidos da justiça de Cristo, que era aquela roupa de peles de cordeiro. E é o que ele está dizendo para Laodiceia, você está precisando ser vestido com as roupas de pele de cordeiro, com a justiça de Cristo. Só essa justiça pode considerar você justo. Só Deus, só Jesus pode considerar você justo. Só Jesus pode declarar que você é justo e que você é quente. Então, se eu sou quente,
ou se eu sou morno, ou se eu sou frio, eu mesmo não tenho como declarar que eu sou quente. Eu tenho como sempre dizer assim, Deus, estou acordando o dia hoje e estou acordando morno. Eu preciso que o Senhor me esquente, por misericórdia. Né? E você vai viver aquele dia. E Jesus é quem vai dizer o que você é. E por fim ele diz, e colírio, para ungir os olhos a fim de que vejas. Você entende que você é cego? Essa cegueira espiritual, ela está presente na nossa vida o tempo todo. Ela está bem expressa por Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 18, quando ele diz, porque nós olhamos para as coisas que nós não vemos, porque o que nós vemos dura pouco, e o que nós não vemos é eterno. Não olhar para as coisas que vemos. A gente vive olhando. O nosso foco são as coisas desse mundo. A nossa atenção são as coisas desse mundo. Eu sempre vou dizer assim, olha, puxa, eu queria me entregar mais a Deus, mas agora, nessa época, eu não posso, porque eu estou estudando. Aí depois, eu não posso, porque agora a gente tem filho novo, tá uma correria. Olha, eu não posso agora porque eu trabalho, estou fazendo uma pós-graduação e ainda tenho as crianças para cuidar, eu estou quase ficando louco, eu não tenho tempo. Mas quando passar essa época aqui, vou me dedicar mais para Deus, né? E um filho que não telefona para um pai, você acha que é porque ele não tem tempo? É porque a prioridade, na verdade, a prioridade dele está em outro lugar, né? Nós somos cegos porque nós não queremos ver. Deus está o tempo todo se manifestando a nós. Somos surdos porque não queremos ouvir. Deus está o tempo todo se manifestando a nós, né? Depois lê com cuidado Mateus capítulo 13. Ali em Mateus capítulo 13, Jesus fala sobre essa cegueira. Ele conta a parábola do semeador, e na explicação da parábola, ele fala sobre ser cego e ser surdo. Em Isaías 42, depois você lê Isaías 42 também, então é Mateus 13, Isaías 42. Ali em Isaías 42 chega num momento que Jesus diz assim, ninguém é cego e ninguém é surdo como o meu servo, o meu mensageiro a quem eu envio. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Tu ouves muitas coisas, mas não atenta para elas. E ninguém... É absurdo isso, né? Ninguém é cego ou surdo como o meu mensageiro. Ninguém é cego e surdo como Laodiceia. Eu sou mais cego do que todo mundo, né? E essas coisas vão se manifestando na minha vida, na maneira como eu trato as pessoas, no meu costume de achar que quem está fora é inferior a mim, que estou dentro, de julgar que o outro é frio e que eu sou quente, né? Na minha maneira de olhar para as coisas e de categorizar essas coisas aí. E aí Jesus diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. É o que ele disse quando ele esteve aqui, né? Eu não vim curar o são não precisa de médico. Eu sou para quem, o meu ministério é para quem está doente. E aqui ele está dizendo de novo, eu só disciplino a quem eu amo. Então eu te amo, por isso que eu estou te falando isso aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Essa figura é a de Jesus batendo no nosso coração, querendo entrar. E o maior pecado de Laodiceia é deixar Jesus do lado de fora. A gente deixa Jesus do lado de fora, o tempo todo. O tempo todo Jesus está do lado de fora da nossa igreja, o tempo todo Jesus está fora do meu coração. O tempo todo eu deixo Jesus do lado de fora. Esse é o pecado de Laodiceia. Quando ele diz assim, estou à porta e bato, ele está dizendo, você não percebeu que de tudo que você faz, eu estou do lado de fora. Não sou eu o principal. Não sou eu o protagonista. Não sou eu que estou na tua vida. Não sou eu o primeiro no teu tempo.
nas tuas prioridades. E é por isso que você é morno. O maior pecado seu é me deixar do lado de fora. Eu estou aqui ainda batendo do lado de fora. E vem inverno, e vem verão, e vem chuva, e vem sol. E eu estou aqui do lado de fora, batendo. Ainda. Você ainda não abriu. E aqui entra uma pergunta para mim mesmo, né? Estou deixando Jesus do lado de fora hoje, nesse momento aqui. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Quando Adão pecou, ele perdeu a autoridade e o domínio que Jesus tinha dado para ele nesse planeta. Jesus deu para ele o domínio, não deu? Domina, olha. Domina sobre os animais, sobre os peixes, domina sobre a terra. Jesus deu o domínio para o ser humano. E Adão perdeu quando ele entregou o domínio para Satanás. Jesus veio como segundo Adão e recuperou o domínio dessa terra que é nossa, dada por Deus. E agora Jesus diz assim, porque o domínio está nas mãos de Jesus. O usurpador ainda está nessa terra, o domínio nas mãos de Jesus, o usurpador aqui andando. Jesus está dizendo assim, vence, estou chamando você. Pega esses 3 remédios, coloca na tua vida, você vai vencer e eu vou botar você agora para sentar no meu trono. Do mesmo jeito que quando eu venci, o Pai me colocou no trono dele. Vou te colocar de novo no domínio. E Jesus vai devolver o domínio para nós. Amém, que assim seja. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, ouça a voz do Espírito. O Espírito fala como? O Espírito fala através da palavra, primeiramente. Mas ele fala de outras maneiras, né? Ele fala através dos acontecimentos da vida, né? Quantas vezes alguma coisa acontece, né? Vou terminar, né? Ontem eu fui ver a obra dessa nova igreja que eu vou plantar, e lá dentro a gente estava conversando, e no final nós oramos, e aí me pediu para eu orar, e eu orei, dizendo, Senhor, prepara já o coração das pessoas que virão para cá, que estão aqui ao redor e tal. E quando eu fui saindo da obra, uma obra gigantesca e tal, aí um rapaz me abordou, eu não sabia direito, pelo jeito dele, assim, se ele era um guardador de carro, ou se ele era se ele era um pedinte, estava vestido de uma maneira bem simples, com a roupa bem surrada e tal. E ele me abordou e falou assim, o senhor é o dono daquela obra ali? Eu falei, não sou eu, não. Aí ele falou assim, não, é porque eu queria umas telhas que sobrassem ali para colocar na minha casa. Eu falei, você queria telha? E você falou com alguém lá? Falei com a engenheira. Então tá bom, senão a gente ia voltar lá. Então, a gente faz questão de te dar essas telhas aí, né? Eu falei, olha, eu sou o pastor daquela igreja que vai aparecer. O senhor é o pastor? Puxa, eu conheço, eu já vi essa igreja aí lá em São Paulo, eles têm um ensino bem forte, né? E eles ensinam as crianças, tem um tipo de escoteiro lá, né? Eu falei, e se Deus quiser, nós vamos ter isso aqui também. Olha, meu nome é Fernando, qual é o teu nome? O meu nome é Alex, eu trabalho numa padaria aqui perto, aí, ó, quando vocês quiserem pão quentinho, pode ir lá, viu? Pode ir lá, e você também, quando você quiser um pão quentinho, pode vir aqui na igreja. E pode chegar aqui que nós vamos dar, eu faço questão de a gente te dar essas telhas, viu? Mesmo que não sobre telha. Então tá bom, eu quero vir aqui com a minha família toda, né? Então é incrível, né? Como é que Deus fala com a gente através de eventos simples da vida da gente. Você ora para Deus pedindo para Ele abrir o coração e Ele já começa a botar as pessoas na frente ali, né? Na hora. Ele é fantástico, Ele é maravilhoso, né? E diz, ouve, enxerga, porque eu estou atuando. Estou na tua frente. Estou falando com você através do que o teu filho fala para você. Estou
Estou falando com você através de... Quantas vezes senta uma pessoa para se aconselhar comigo, eu estou lá ouvindo, e de repente a pessoa diz assim... Naquele dia, às vezes, eu falei com Deus, disse, Senhor, eu não estou entendendo, por que está acontecendo isso e isso? A pessoa diz assim, pastor, eu falei para o meu irmão, eu disse para ele, 2 pontos, não é possível, por que você está fazendo assim, 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 assim? E quando ela começa a falar isso aí, eu já entendi que é Deus falando comigo através dela, porque o irmão dela está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo e não percebi, entende? Por que você está fazendo isso, isso? Você não vê que isso aí te faz sofrer, você não vê que isso te afasta de Deus, blá, 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 blá. E eu ouvindo dizendo assim, oh, Senhor, obrigado, tá bom. Eu não estava entendendo. Então, se eu botar essa pessoa aqui, não para eu aconselhá-la, né, mas é para ela, para o Senhor poder falar comigo através dela. Ouvidos e olhos abertos, abertos. Deus está falando com a gente o tempo todo. Como diz Ellen White no Caminho a Cristo, leia o Caminho a Cristo só pensando, faça uma nova leitura dele, pensando em como Deus quer abrir os meus olhos, os meus ouvidos, e como eu preciso me manter aberto para isso. Leia só com essa vista, você vai aprender um monte de coisa. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, que a gente, ao se considerar morno, possa estar atento para esse Jesus, que é o único que pode nos considerar quente, e que todos esses remédios sejam aplicáveis à nossa vida, hoje e a cada dia dela. Deus abençoe a todos, e um bom dia, um feliz sábado. Amém. Vamos Queria orar junto? agradecer. Só um instantinho, pastor. Bom, Não sei se o pastor me ouve. ouço sim. Ok. Pastor, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao pastor, né, e eu sei que tem alguns aí que vão querer fazer perguntas e tal. Se o pastor, depois da oração, puder ficar aí mais uns 5 minutinhos, e aí o pessoal, de repente, quer fazer alguma pergunta, alguma consideração, não sei se Se é eu possível. soubesse, tinha terminado antes, desculpem aí, viu? Não sabia, mas sim, posso Não ficar, tem, não tem não tem problema. problema, pastor. Aqui, às vezes, a gente fica até mais tarde mesmo. A gente já acorda cedo para isso. Mas o pastor pode orar para nós, por gentileza. Deus amado, nós somos tão pequenos, o Senhor tão grande. A gente não consegue nem entender a sua grandeza, Pai. Olhamos para o Senhor e comparamos com nós mesmos, ainda exigimos que a tua justiça sobre nós seja assim ou assado. Que a gente possa, Pai, simplesmente estar de coração aberto e dizer, opera, Senhor, aquilo que o Senhor quiser, o que for preciso. Estou aqui de coração aberto, entra nesse coração. Que todos os dias a gente abra a porta do coração para o Senhor entrar de novo, e de novo, e de novo. E que a gente não deixe o Senhor fora, nunca. Nos ajuda, Pai, porque nós não podemos nos ajudar. Nos purifica, porque nós não podemos nos purificar também, Pai. Nos santifica e derrama o seu amor sobre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pois não. Só perguntem coisas que eu saiba responder, por favor. Adilson, levantou a mão aí. Fala aí, Adilson. Bom dia, feliz sábado a todos. Pastor Fernando, parabéns pela mensagem. Eu queria só tirar... Eu sei que no meio da mensagem você já deu, né, mais ou menos a resposta ali, mas eu queria saber o seguinte, se todos nós somos mornos, né, e nós entendemos que somos mornos dentro da igreja, como que o trabalho em comunidade, dentro da igreja, nas suas atividades e tudo, vai fazer com que a gente mostre para o outro que ele também é morno e mesmo assim nos esquente. Não sei se o senhor compreendeu a minha pergunta, né? Você falou que só Jesus nos esquenta, nos torna quente, né? Mas como esse trabalho dentro da igreja, dentro das nossas atividades ali na igreja, né? Dentro das nossas mensagens, a gente vai conseguir compreender e mostrar ao outro, sem magoá-lo, lógico, né? Que todos nós somos mornos e que precisamos de Cristo para se tornar quente.
Então, para mim, o estado de mornidão, ou a temperatura espiritual, ela é uma questão de visão, onde eu sempre me enxergo morno, e aonde Jesus é que pode me considerar quente apenas. No momento em que eu me considero quente, eu estou declarando a respeito de mim mesmo o que eu sou. E isso já me torna morno, porque já me coloca num pedestal e coloca os outros. Essa é a visão do fariseu que ora e diz assim, obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele gentil, como aquele publicano ali. Muito obrigado, porque eu estou numa posição diferente da dele, né? Então, é a visão de quem sempre depende, é a visão de quem sempre serve, é a minha visão a respeito de mim, de quem eu sou sempre devedor a Deus, a não ser que Jesus me considere justo, a não ser que ele me considere quente. Entende? Então, essa é a questão. É estar buscando o tempo todo. O momento, ali quando fala sobre Davi, né? Estou esquecendo o termo aqui, mas quando fala sobre Davi, antes do pecado dele com Batseba, né? Diz assim, reconheceu Davi que o Senhor o colocara rei sobre Israel, né? Esse reconheceu Davi é que Davi chegou no ponto da vida dele em que ele diz assim, puxa, olha o que eu me tornei. Eu não era nada e Deus me pôs aqui, olha, eu sou rei de Israel, o país está equilibrado, nós ganhamos território, tinha crescido cerca de 100 quilômetros o território de Israel, estendido as fronteiras. Ele não tinha quem questionasse a liderança de Davi. Davi chegou num ponto onde diz assim, uau, olha, reconheceu Davi que o Senhor o estabelecera como rei de Israel. No momento que Davi chegou ali, ele diz assim, beleza, sou quente. Estava prontinho para pecar com a Batseba. Entendeu? Essa situação de mornidão me coloca sempre na dependência de Deus, né? Eu estou sempre dependente. Eu não cheguei lá. Eu ainda tenho que chegar lá. Ainda tenho, né? É uma questão de não estar nunca satisfeito comigo mesmo, mas estar sempre buscando. Obrigado, pastor. Posso fazer uma pergunta? Alô? Pois não? Então, no começo da mensagem ali, e eu também concordo, né? Nós somos os anjos que devem levar a mensagem, certo? E aí, na sequência ali, nós somos as pessoas que recebem as advertências ali, né? Como fazer esse balanço, né? Somos os anjos, portador da mensagem, e ao mesmo tempo somos aqueles que recebem a repreensão de mornidão. Eu costumo pregar essa mensagem, eu costumo fazer uma semana de oração inteira baseado nesse texto, né? E aí tem uma pergunta que eu faço, né, para o pessoal, né? Que eu pergunto no começo, quem é Laodiceia? E as pessoas vão respondendo, eu sou Laodiceia, né? E aí, no meio, eu faço uma pausa para falar justamente sobre isso, né? Sobre o mensageiro. Então, mas eu sou o mensageiro João Batista, e João Batista, ele é chamado por Jesus do Elias que haveria de vir, né? Ele diz para os discípulos, né? Vocês querem saber quem é Elias? É João Batista. Mas o texto de Malaquias, que prevê a vinda de Elias, né, diz assim, e será que nos últimos dias virá Elias, né? Elias, e ele vai restaurar o relacionamento dos pais com os filhos, né? Quem é esse Elias que vem no fim dos tempos? Ou seja, a profecia do Elias que viria antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é a profecia de Malaquias,
ela indica o cumprimento lá em João Batista e indica um cumprimento no nosso tempo agora. Esse Elias, esse mensageiro, foi João Batista, mas ele tem um Elias agora, antes que venha o grande dia, grande e terrível dia do Senhor. Concorda comigo? Certo? Com certeza. Quem é esse Elias do fim dos tempos? É o anjo do Apocalipse 14, voando pelo meio do céu. É o mesmo mensageiro, certo? É o mesmo. E Somos aí, nós. exatamente. E aí eu faço a igreja responder, sou eu também, né? Então, eu digo assim, peraí, mas você não disse que você é Laodiceia e você é morto? E agora você está dizendo que você é Elias? E qual dos dois você é? Você é Laodiceia ou você é Elias? Qual dos dois? E aí as pessoas ficam assim, né? É porque Laodiceia, ela sofre de um problema de bipolaridade espiritual, né? Ela é bipolar, ela é Elias, mas ela é Laodiceia também. Então, em termos em relação ao fim dos tempos, né? A gente vai encontrar, não sei se eu vou me lembrar aqui, onde é que está isso aqui? É Isaías, talvez não me lembre agora. Mas Jesus falando... aqui, né? Isaías 28. Isaías 28, Deus está falando aqui, olha. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou seu arraial. Aqui está falando de Jerusalém, que é chamada de cidade lareira de Deus, porque ali estava o templo, né? O templo, ele tinha o altar lá do sacrifício. Inicialmente, o templo foi chamado de lareira de Deus, e depois, com o tempo, Jerusalém foi começando a ser chamada de lareira de Deus, cidade lareira de Deus. Então, Deus está lançando um ai sobre o povo deles. Ai do meu povo, ai da minha capital, ai de Jerusalém. E aí ele diz assim, acrescentai ano a ano, e deixai as festas que completem o seu ciclo. Ele está dizendo assim, deixa passar o ano, e deixa passar as festas das cabanas, deixa passar o Pentecostes, deixa passar o ciclo, deixa que tudo cumpra o seu ciclo, que cada coisa venha a seu tempo. E aí ele diz assim, então, porei a lareira de Deus em aperto, haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Deus está dizendo aqui que o povo dele ainda não é a lareira de Deus. Ele ainda tem que se tornar a verdadeira lareira de Deus. E o que é que vai fazer esse povo se transformar na verdadeira lareira de Deus? Eu disse, porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação. Em aperto. Ele está falando aqui de uma igreja que tem o trigo e o joio. Ele está falando de uma igreja que tem os frios, os mornos e os quentes, considerados por Jesus quentes, não aqueles que se consideram quentes, os que são considerados por Jesus quentes, está tudo misturado ali. Ele está falando de um aperto, ele está falando de uma sacudidura. Então, a lareira de Deus tem que passar por uma sacudidura no momento certo, quando se passarem os ciclos e completarem os ciclos. E aí ela se tornará a verdadeira lareira de Deus. Então, realmente, a tua aplicação é completamente correta. Nós somos uma igreja que sofre de bipolaridade espiritual. É uma igreja que pretende ser Elias, mas é Laodiceia. Essa é a situação de Laodiceia. E qual a solução? Clamar a Deus por misericórdia. A solução é buscar a Deus o batismo do Espírito todo dia para que Ele me considere justo. Né? E fazer uso, né, dos antídotos ali que é apresentado, né? Exatamente. Daqueles remédios, né? Obrigado, Reginaldo, pela pergunta.
Eu quero passar aqui apenas para o Carlos e para o Ivan, para a gente finalizar. Eu preciso liberar o pastor. Imagino que sábado é um dia que o pastor sempre tem inúmeras atividades aí. Carlos, pode falar, meu querido. Bom dia, pastor. Já começa de parabéns pelo início das tuas conversas, porque que nem modificando um pouco o contexto do que foi falado hoje, referente àquela parte dos adornos, porque falam tanto da mulher, porque a unha, porque isso, que aquilo. E na parte do homem, o que seria o pintar o cabelo. E o parabéns que o senhor não tá de cabelo pintado, porque tem um colega no trabalho que eu pego no pé dele ali, que pinta tanto cabelo, e já tá ficando careca e etc. Mas voltando aonde eu quero chegar, essa mensagem de hoje tem que chegar nas mãos do pastor Mauro lá de Gravataí, porque o que eu pego no pé dele para ele parar de pintar o cabelo, porque afinal, não é só ir ali no púlpito, ali, fazer a pregação, falar isso, falar aquilo e etc. E quando vai ver, o adorno do homem ser pintar o cabelo, né? E ainda mais que isso aí, o que eu pego no pé dos outros homens que pintam o cabelo e depois, ainda mais que eu tô na faculdade, e uma das coisas que eu estudei é os malefícios de pintar o cabelo, né? Então tá de parabéns que esse contexto fecha bem até nisso. Não, o Carlos e as suas contribuições. Obrigado, Carlos. Obrigado. E o doutor Elevon, eu duvido que me desminta. Bom, eu quero passar aqui para o Ivan. Ivan, por favor. Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor Fernando. Minha contribuição quando nós estudamos a respeito da característica da igreja verdadeira, que é a guarda dos mandamentos e a fé em Jesus, e a gente também enfatiza, né, que é importante buscar a perseverança e a santidade, né? Aqui está a perseverança dos santos. Então, a gente tem que lembrar disso também. E na mensagem para a igreja de Laodiceia, Jesus, ele diz assim, ó, "Sê, pois, zeloso e arrepende-se." Então, esse ponto a gente também precisa prestar atenção, esse chamado para a igreja de Laodiceia, para nós também, né, para sair da nossa mornidão, que é retornar o zelo, né, o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pelas coisas santas, e buscar esse exame de coração e se arrepender, né, pedir o batismo com o Espírito Santo para se arrepender, para podermos perdoar e ter a capacidade de pedir perdão. Hoje no Revivados nós estamos estudando o capítulo 13 de João, onde Jesus ensina, né, a lição de humildade, né, o lava-pés, e é difícil, né, quebrar o orgulho, e quando a gente pratica isso, nós estamos derrubando muros, que tantos muros são criados, e a gente precisa derrubar muros e construir pontes, e é preciso, né, esse zelo pelas coisas de Deus, o verdadeiro arrependimento. Então, que Deus nos dê força, né, para sermos homens valentes, ter essa masculinidade a ponto de se humilhar, né, e dar o primeiro passo em prol da reconciliação. O arrepender-se, Laodiceia precisa de se arrepender de deixar Jesus do lado de fora. Esse é o arrepende-te, né? E o ser zeloso, a gente tem que pensar e meditar bastante no que é ser zeloso, né? E Jesus mostrou para a gente o que é ser zeloso, né? A santificação, ela se manifesta numa vida que expressa a plenitude do amor de Cristo, né? Ou seja, eu terei me tornado santo quando aquele amor que tinha em Cristo se manifestar completamente na minha vida. Aí eu serei considerado santo, né? E a gente precisa pensar muito sobre ser zeloso, porque o meu zelo não pode... Eu quero desafiar vocês a pensarem nisso, sabe? Nós não vamos ter tempo de falar sobre isso aí, mas vamos pensar o que era zelo para Jesus, o que era zelo para os fariseus que viviam na época de Jesus, e como ele lidou com isso, né? Então, os fariseus, quando eles acusavam Jesus, eles apontavam que Jesus não era zeloso. Você não é zeloso com isso, isso, isso. Faz uma lista das coisas que os fariseus apontavam Jesus como não sendo zeloso. E aí faz uma lista daquilo que Jesus aponta como sendo ter zelo, né?
Então, nós precisamos ter o zelo pelas coisas de Deus, né? As coisas que Deus estabelece como sendo as delas. E buscar a santidade é buscar a plenitude. A gente ouve muito dizer assim, porque lá não sei onde, eles pregam a graça barata, é só amor, 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 né? E aí, isso leva a gente, às vezes, a ter uma aversão, né? Aí, quando eu digo assim, a plenitude do amor de Deus na minha vida, isso é o que alcançou Estevão, né? Quando, na hora de ser assassinado, injustamente, acusado e injustamente assassinado, ele consegue tirar do fundo da alma dele uma oração sincera, orando por quem estava apedrejando. Em contrapartida, quando alguém dá uma fechada na gente no trânsito, a gente é capaz de perseguir o camarada para xingar, né? Mas o Estevão estava sendo assassinado e estava orando por quem estava apedrejando, né? Então, é bom a gente entender também, entrar com profundidade no ser, pois, zeloso e arrepende-te, né? Se Jesus entrar no meu coração, ele vai fazer essa plenitude do amor crescer. Por isso que a Laodiceia tem que se arrepender de deixar Jesus do lado de fora. Muito bom, obrigado, Ivan, pela pergunta. Pastor Fernando, mais uma vez, eu queria agradecer ao pastor por ter aceito o convite, estado aqui conosco. Faço votos aí que a igreja que o pastor está erguendo possa ser uma igreja que vá abençoar aí o povo de Sorocaba, ser uma luz nesse bairro, né? Amém. E para todos os pastores que vêm aqui, eu, como um humilde servo aqui, sempre faço um apelo aos pastores, porque eu tenho buscado levantar essa bandeira aí do ministério do homem, porque eu entendo que esse é um ministério de todos nós, né? E ele é um ministério que não tem como a gente dizer assim, não, desse aqui eu não faço parte, não. Todo homem tem um ministério, né? Então, pastor, fortaleça aí na sua igreja o ministério do homem. Esse é um ministério que eu vejo que a igreja ainda está engatinhando, ainda temos muito a crescer, né? Mas nós precisamos levantar essa bandeira e eu agradeço aí o pastor pela mensagem, que foi extremamente edificante, e ela diz respeito a cada um de nós, né? Laodiceia, somos cada um de nós aí. Obrigado, pastor, mais uma vez. Amém, amém. Deus continue abençoando, gente. Feliz sábado para todos vocês. Feliz sábado. Obrigado. Feliz Feliz sábado. sábado. Feliz Hoje dia é do o dia. pastor Fernando. Feliz Deus dia do abençoe a pastor todos. aí, pastor Fernando. Que Deus te abençoe. Parabéns. Valeu, Deus Parabéns, abençoe, gente. Obrigado, obrigado. Um abraço. Orem por nós. Abraço. Feliz sábado, gente. Deus abençoe todos vocês aí. Feliz sábado. Tamo junto. Câmbio e desligo. Um abraço a todos. Tá? Fui. Tá te livre? Oi. Ficou um pouquinho a gente agora. Só te agradecer. É o primeiro encontro que a gente participa. Eu sou o João, ali da Igreja de Santo Antônio, onde tu pregou esses dias ali. Sim, E sim. a partir do teu sermão, então, a gente ativou o